Quero falar para vocês nessa manhã sobre o poder de Deus. O poder de Deus que está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vou ler com vocês. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã gloriosa, nessa manhã abençoada, que está reunido aqui o teu povo nesse templo, Senhor, para nós ouvirmos a tua palavra, não a minha palavra sai apenas da minha boca, mas é o Senhor, que coloca no meu coração, coloca assim na minha mente, e que eu tenha a capacidade, Senhor, através do teu Espírito Santo, passar, para que eles possam entender, mas que não só entender, mas que eles possam tomar posse daquilo que o Senhor está querendo falar, não eu, porque eu não tenho nada para acrescentar, eu apenas sou um servo. E nessa manhã eu quero, Senhor Jesus, que Tu me ajude, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, sozinho não posso fazer. Não tenho condições, não tenho capacidade. Não sou qualificado para pregar uma palavra, mas o Senhor é que dá essa condição. Por isso eu peço, Senhor, que me dê essas condições. E que o Teu povo, Senhor Jesus, receba, retirando todo o bloqueador da palavra, todo espírito de confusão nas mentes, para que eles possam ter uma mente suave, tranquila, para receber e entender a palavra. Porque a palavra, quando é pregada, ela era para transformação. E que nessa manhã as pessoas possam ser transformadas pelo teu Espírito. Amém, igreja? Muito bem, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele fala. Primeira coisa que nós podemos perceber aqui, e eu coloquei assim, 2 destaques nessa palavra. Queria fazer 2 destaques. O primeiro destaque é o seguinte: por que o apóstolo Paulo falou isso, né? Porque de repente ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a primeira parte. Por que de repente ele falou, não me envergonhe do Evangelho de Cristo? Às vezes a gente fica perguntando, mas e por que teria que se envergonhar? A palavra de Deus, por que vai se envergonhar? Não tem um motivo para isso, mas ele falou. Se ele falou, é porque deve ter um sentido, não é verdade? Sabemos que a palavra foi escrita por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo falou, é porque tem algum sentido. Amém, igreja? Então ele disse, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados, primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, é que existe uma situação aí, meio um paradoxo muito grande, entre vergonha e loucura, né? Porque primeiro ele diz que não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em 1 Coríntios 1,18, vamos colocar na tela, por favor? 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que eu estou querendo dizer? Se você gosta de um tema, o tema hoje é o poder de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, o poder de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é salvação para aqueles que creem. Muito bem, até aí tudo bem. E ali no livro de Coríntios, e está escrito também, né? Porque a palavra da cruz é deveras loucuras para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque às vezes, muitas vezes, né? Esse crente é louco, esse crente é maluco, esse camarada aí é sem noção. Como é que ele pode pensar que as coisas vão acontecer do jeito que a vida dele está? Não tem jeito.
Isso aí, ele precisa de ajuda de homens, ele precisa de ajuda no seu trabalho, ou precisa de ajuda de parentes, de amigos. E às vezes o sujeito não tem ajuda de ninguém, não tem um parente, não tem um amigo, não tem ninguém que possa ajudá-lo, nada, e daí as coisas acontecem. E acontecem mesmo. Isso aqui, eu posso falar porque eu estava inserido nesse contexto, muitos aqui estavam inseridos nesse contexto, eu citei o João, mas tem outros também que estavam inseridos, o pastor Isílio está inserido também. Isso aqui é loucura para o mundo. Nós estamos vivendo uma loucura aqui, numa pandemia, né? As ofertas que têm entrado, e as obras que estão sendo realizadas, e as igrejas que estão sendo abertas, isso é loucura para o mundo, mas Deus é que está no controle de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho. Ele batia de frente contra essa filosofia de dizer, não, isso não pode, isso não vai acontecer, vai acontecer. Mas para que isso aconteça, há alguns passos que nós temos que dar. Veja bem, primeira coisa, na verdade o apóstolo Paulo estava pensando sobre as boas novas que anunciam, que em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Veja bem, a palavra de Deus aqui, ela coloca uma situação que a palavra da cruz deveras é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é poder de Deus. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Por que ele disse que não se envergonhava do evangelho? Deve ter um sentido. Primeiro que ele não se envergonhava porque ele é o testemunho vivo do evangelho de Jesus Cristo, primeira coisa, mas também porque ele estava pensando não só no sofrimento da cruz, não só no castigo que Jesus teve, nos açoites que Jesus teve, no sangue que foi derramado, na vergonha que ele passou, não, ele tinha um propósito, uma coisa muito maior, é como se podemos dizer, apóstolo Paulo estava em outro patamar, ele não estava só pensando naquela questão física de Jesus, não, muitos olham apenas na cruz, no sofrimento, mas o sofrimento é um processo, ele vai chegar a uma determinada situação, precisou de sofrer, precisou de apanhar, precisou de ser humilhado, mas o mais importante ainda não foi o sofrimento. Não foi o sofrimento. O mais importante, na verdade, foi o quê? Aqui a palavra de Deus disse o seguinte, que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse que é o grande propósito. O propósito da morte na cruz traz uma certa noção, traz uma certa tristeza do sofrimento, mas o mais importante é por que aquilo está acontecendo. O que vai gerar aquele sofrimento? Deus, ele está na verdade dizendo, eu estou me reconciliando com o mundo através do meu filho. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não tinha vergonha do evangelho, porque ele estava em outro patamar, ele estava pensando alto. As pessoas às vezes, nós homens, mulheres de Deus, às vezes até mesmo dentro da igreja, olhamos as coisas assim, a um palmo do nosso nariz, mas não, nós temos que ter uma visão sobrenatural de Deus. Entende? Nós temos que entender que as coisas que Deus, quando Ele patrocina a nossa vida, Ele vem com uma força sobrenatural tão grande, que não dá nem para explicar. Porque o que aconteceu? Ele olhou e falou assim, com todo o sofrimento que Ele teve na cruz, aquilo, na verdade, em função do que vai acontecer, não representa quase que nada. Porque ali, Deus, Ele se reconcilia com o mundo, Ele está salvando o mundo, Ele está salvando as pessoas. Mas existe também uma situação que Paulo, ele fica pensando, poxa, mas será que as pessoas entendem dessa maneira? O que o Paulo está querendo, por que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Olhem para a cruz, mas olhem, porque ela pode fazer na sua vida, não é apenas um aspecto, um ritual. Eu vou fazer um paradoxo aqui. Você, quando vem à frente, aceita Jesus, seja quem estiver aqui pregando a palavra, eu falei, meu irmão, repita o que eu vou te dizer, aí você vai repetir.
Você vai ter que se arrepender, você vai ter que pedir perdão dos seus pecados, você agora é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, muito bonito, muito bom, ritual lindo, maravilhoso, as pessoas aplaudem, todo mundo fica feliz, o ministrante fica feliz, o pregador fica feliz, a igreja fica feliz, mas aquilo ali é nada, perante o que vai acontecer na vida daquela pessoa. O que vai acontecer naquela vida é que é a importância. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Eu conheço, eu sei o que vai dar isso. Eu sei aonde vai chegar. Então aquele rapaz, ou aquela moça, aquele idoso, aquele jovem, seja lá quem for, sai daqui, vai embora para sua casa, a vida vai continuar. Ele tem o mesmo corpo, ele tem a mesma pessoa, ele vai ter a mesma personalidade, vai ter o caráter transformado, mas a personalidade vai continuar. Mas existe dentro dele uma natureza adâmica que vai continuar. Se cheirava, não vai cheirar mais. Se fumava, não vai fumar mais. Se roubava, não vai roubar mais. Se adulterava, não vai adulterar mais. Mas isso fica dentro do seu corpo. E se você não vigiar, ela flora. Ela vem para fora. Mas o mais importante é que nós temos também uma direção, nós temos a direção do Espírito Santo, e toda vez que o Espírito Santo começar a penetrar no coração e na mente da pessoa, que tu fez aquele ato ali, o ritual, que sair na rua querer cheirar, não vai cheirar, querer fumar, não vai fumar, querer adulterar, não vai adulterar, porque o Espírito Santo vai tocar uma campainha, vai acender um sinal vermelho e ele vai parar. Isso que é importante. Não vamos desmerecer o fato de vir aqui à frente, levantar a mão, aceitar Jesus, não. Isso aí é testemunho para aqueles que estão aqui, que você tem que se posicionar diante dos homens, como diz a própria palavra de Deus, mas o importante é que vai acontecer na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, porque ele não olhou só para o sofrimento na cruz, ele viu que Deus é que estava reconciliando o mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Esse que foi mais importante. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5,19, vamos lá. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, olha só, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Olha que coisa mais profunda e mais tremenda. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Esse que é o grande mistério. Muitas vezes, as pessoas são discriminadas, recebem preconceito, uma série de coisas. Por quê? Porque o mundo põe preconceito, discrimina. O mundo vê os pecados, mas ali está escrito, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Na mesma medida em que não imputava os pecados, ele dava uma solução, porque é muito fácil você não, tudo bem, você é um pecador, continua andando, não é bem assim que toca a banda, não. Você é um pecador, mas eu vou te dar uma válvula de escape. Eu vou te dar uma palavra de reconciliação. E essa palavra de reconciliação vai fazer que você não fique sendo um pecador, porque você não fique na prática do pecado. Esse é realmente uma reconciliação profunda. Porque às vezes as pessoas se reconciliam umas com as outras, mas não dá uma solução. Às vezes você diz para uma pessoa que perdoa os seus pecados. Aí a pessoa vai embora. Não, você tem que pedir, diz que perdoa os seus pecados, e você dá uma demonstração que verdadeiramente ela pode contar com você, que verdadeiramente ela abriu o seu coração, que verdadeiramente ela não está mais com raiva de você.
Tem que ter uma sequência para que você possa receber verdadeiramente aquele perdão. É isso que Deus fez. Deus perdoa você, está todo mundo perdoado, está no mar de esquecimento. Das coisas velhas eu já não me lembro mais. Mas eu mandei meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, você vai ser uma nova criatura. Mas espera aí, não tem a natureza adâmica? Não, a minha personagem não vai continuar? Vai continuar, mas você vai ter o caráter transformado. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, você vai saber, porque o Espírito Santo vai te dar uma direção. Meu Deus do céu! Deus fez tudo, Deus faz tudo, Deus resolve todos os problemas, não deixa nada para trás. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é o poder de Deus. Não é o poder do judiciário, nem do legislativo, nem do executivo, que só dá dor de cabeça, tristeza para a gente, que não dá nem para mais ler o noticiário. A gente lê e ouve para ficar bem informado. Mas esse poder só traz problema, não traz solução. Mas o poder de Deus, Ele te dá liberdade, te dá abertura, te dá direção e te dá também a solução. Amém, igreja? Então, lá no livro de 2 Coríntios 5,19, está escrito isso. Veja bem, o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Ele está querendo dizer para você o seguinte: se eu só perdoasse os pecados de vocês, se eu só desse uma solução para a vida de vocês, que é a palavra de Deus, isso somente não bastaria. Por quê, pastor? Não estou entendendo. Mas o senhor acabou de explicar aí tudo que Deus faz, é verdade. Mas vocês esqueceram de um detalhe. Existe um vermelhinho que está ao nosso redor querendo nos tragar. Existe um arqui-inimigo que está querendo nos pegar. E como é que é isso? É o seguinte: muitos nasceram lá em evangelho, menos mal, mas mesmo assim são perseguidos. E aqueles também que não nasceram lá em evangelho, como eu não nasci, saí do mundão, larguei aqueles pecados e vim para a maravilhosa luz, como nós costumamos a dizer, saímos da treva e viemos para a maravilhosa luz. E Ele esqueceu de você? Ele esqueceu de mim? Ele esqueceu de nós? Ele não esqueceu. Ele não esqueceu e vai ficar perturbando, porque qual é a função dele? Imagina um sujeito que chega no juiz, dá uma sentença: olha, você tem 200 anos de cadeia. 200 anos de cadeia, não vou viver 200 anos. Coloca numa penitenciária de segurança máxima. O que ele vai querer fazer? Fugir. Ele está perdido, ele não tem mais chance. Ele vai fazer o quê? Vai ficar esperando o Senhor. Ele sabe que ele vai morrer na prisão. O diabo é a mesma coisa. Ele já foi consumado o que vai acontecer com ele. Então, o que ele vai fazer? Ele fala assim: quanto menos pessoas forem salvas, para mim vai ser melhor. Então ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. O apóstolo Paulo, o apóstolo que eu estou falando é o apóstolo Paulo Macedo, falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, nosso apóstolo. O diabo está vomitando na terra. Como assim? Você não leu o noticiário? Dá para você achar normal as coisas que estão acontecendo hoje em dia, em todos os sentidos, não só em crime, em todas as coisas que estão acontecendo. A iniquidade está aumentando de uma forma tão grande, tão rápida, que a gente fica impressionado. Meu Deus! Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, há muitos anos atrás mesmo, no Rio de Janeiro, teve um crime horroroso que o Brasil todo ficou chocado. Uma mãe incendiou uma filha, num lugar chamado Penha Circular, que tem lá no Rio de Janeiro. Aquilo ficou conhecido no Brasil e em alguns países do mundo, que antigamente não tinha essa globalização que nós temos hoje. Mas aonde os canais de comunicação podiam chegar, chegou.
Aquilo ali ficou durante anos, aquela coisa assim, as pessoas se lembrando. Hoje em dia, as coisas acontecem dessa natureza diariamente. Então a iniquidade está aumentando. O que eu quero dizer com isso? Porque o diabo, verdadeiramente, ele está vomitando na terra. Então, quando Deus diz que está reconciliando o mundo, Ele mandou o seu Filho. E aí agora eu vou voltar lá naquela questão física. Sofreu, apanhou, foi humilhado, foi para a cruz. Ali, Ele estava pagando todos os nossos sacrifícios que nós não íamos conseguir pagar. Foi nesse momento, e foi essa função da morte na cruz, da dor, Ele tomou para si as dores da humanidade. Ele tomou para si coisas que nós não íamos conseguir suportar. Essa foi a primeira passagem dele. Depois veio a segunda passagem, que foi a questão sobrenatural da salvação. Então nós podemos ver o poder de Deus aí em duas situações. A primeira, o sofrimento na cruz, que Ele pagou ali os nossos pecados, os nossos sofrimentos ali na cruz. E depois a segunda, que foi a questão sobrenatural, que foi a salvação. Amados, aonde nós vamos querer chegar com esse primeiro destaque? O que nós estamos querendo chegar? Aonde nós vamos, o que estou querendo dizer? Eu coloquei aqui para vocês pensarem. O fato de que todas essas doutrinas verdadeiras estavam centralizadas em torno de um Salvador moribundo, constituía uma loucura para os incrédulos. Esses que são movidos por sentimentos filosóficos, sem conteúdo espiritual e somente a sabedoria humana geral. E com isso, se afastavam para longe de uma elevada mensagem espiritual. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Sabe o que está acontecendo? Tem muitos lugares em que olham para os crentes, até mesmo na corrente evangélica também, tem dentro da corrente evangélica também muitos casos, que vê que assim, essa morte na cruz, um homem moribundo, um homem que veio de um lugar pobre, a palavra de Deus diz, pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele era um sem terra, foi para a rua, não tinha lugar para dormir, com a mãe e com o pai, chegou lá na pousada, não tinha vaga para o rei dos reis, foi para um estábulo, chegou lá no estábulo, o que tinha lá? Tinha boi, tinha cavalo. A palavra de Deus não entra em detalhes, mas os cavalos fazem o que dentro lá do estábulo? Defecam, urinam, é um cheiro horrível. O rei dos reis não tinha onde dormir, não tinha onde repousar com os pais, estava num estábulo no meio dos animais, veio de um lugar horrível, horroroso, que ninguém gostava, uma terra ruim, morava mal. Então um homem desse, aí quando ele cresce, ele vai para uma cruz, moribundo, foi humilhado, não reagiu, ficou ali apanhando. Muitos falam assim, por que não reagiu? Ele tinha um poder de destruir todo mundo. Então será que esse homem, esse quadro, sintetiza esse poder todo? É aí que está o grande milagre de Deus. Muitos não acreditam nisso, muitos não fazem fé nisso, e ficam dizendo que, por isso que diz que o evangelho é loucura para o mundo, e é mesmo, glória a Deus por isso. Mas é através desse homem moribundo, desse homem que apanhou, foi humilhado, que muitos não dão nada por ele, é que nós hoje estamos aqui, galgando a nossa salvação. Irmãos, não sei quantos anos nós vamos viver, não sei quantos anos eu vou viver, quantos anos nós vamos viver, mas nós vamos ter uma vida eterna de gozo, de alegria e de paz. Não sei quanto tempo. Então veja bem, às vezes a gente está com os amigos,
Principalmente quando encontra um amigo da antiga e fala assim, pô cara, tu agora é crente? Pô, sai fora rapaz, sai dessa meu irmão, isso não vai dar em nada não. Você acha mesmo que Jesus vai vir nas nuvens? Rapaz, tu é maluco. É loucura mesmo. Mas por que você acredita então, meu irmão? Por que nós acreditamos nisso? Por que nós temos fé nisso? Porque Deus, quando enviou teu filho, ele provou do seu poder. Situações que acontecem na nossa vida, dia a dia, que não tem solução, não tem como. E aí nós vamos para o joelho, nós oramos, não tem mais nada o que fazer. A gente costuma, vou entregar para Deus. Não entregar, não é entregar, é por irresponsabilidade, não. É porque não tem nada mais para fazer, não tem mais nada para fazer, não tem condições de dar jeito nenhum. Então a gente vai entregar e descansa. Vou descansar. Fazer o quê? Não tem mais nada para fazer, não tem dinheiro. Não tem como resolver o problema. Não consigo resolver o problema da minha mulher, do meu filho, da minha esposa, da doença, do trabalho, do emprego, do aluguel, do transporte, disso, daquilo e de outro. Então eu falo, saber? Vou embora para casa, vou dormir, vou descansar, entregar na mão do Senhor. E amanhã de manhã, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pela manhã as coisas começam a abrir as portas, e o dinheiro entra, e as coisas entram. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso glorioso Jesus Cristo. É assim que acontece. Irmãos, eu já passei por isso, muitos aqui já passaram por isso, a minha esposa aqui é testemunha. Eu tinha 6 agiotas atrás, pastor, se eu tirava dinheiro a agiota, meu irmão, chega uma hora que o bicho pega. O bicho pega. Não tem para onde correr não. Não é para pegar não, mas não tem para onde correr. Um molequinho lá, igual passarinho com a boca aberta, assim, esperando comida cair dentro da boca. Fazer o quê? Vou roubar? Não. Corro para um lado, corro para o outro. 6, os capangas dele armados, ia no escritório lá e estavam os camaradas armados. Eu falei para minha mulher, amanhã eu vou infartar. Eu já estava programando, não infartava. E chegou um dia, os agiotas sumiram. Eu quase fui atrás deles. Para perguntar por que eles vieram me cobrar mais. Sumiram, João, os agiotas sumiram. Não apareceu mais, não me ligaram, não vieram mais atrás de mim. E eu falei pensando, não deve ter morrido os 6, né? Não deve ter morrido. Os 6 escritórios não devem ter fechado. Alguma coisa aconteceu. Só vou saber na glória. Esse é o poder de Deus. É nisso que nós temos que crer. Então, quando as pessoas às vezes falam para mim, por que você é crente? Você acha que você é melhor do que todo mundo? Eu não. Eu sou crente pela experiência que eu tenho com Deus. Essa é a experiência que eu tenho com Deus. É por isso. Eu gosto daqui, da Giliad. Estou aqui há muitos anos. Gosto do bispo, gosto do apóstolo, gosto dos irmãos. Gosto até do pastor Exílio. Mas eu estou aqui não é por causa disso não, eu estou aqui por causa da experiência que eu tenho com Deus. E é isso que nós temos que proclamar. Amados, vou para o segundo destaque. A palavra de Deus diz lá, vamos voltar lá. Romanos 1,16, volta lá Zé. Romanos 1,16. O segundo destaque que eu queria colocar para vocês é que ele colocou, primeiro do judeu e também do grego. Amados, vamos abrir lá em Atos 10:34. Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que, primeiramente, que eu quero dizer com vocês, primeiro o judeu, depois o grego. Existe uma história muito complexa sobre essa questão, porque o Antigo Testamento, você sabe que foi todo escrito em arábico, né? E também
eram judeus que tomaram conta de todo o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos ali, jamais a palavra de Deus é pelo grego, pela palavra grega. Então, mas Deus também não está querendo fazer uma acepção aí, primeiro o judeu e depois o grego. O que está se colocando aí é que tanto faz como judeu como grego, que ele veio para todos. Amém? Eu quero que vocês abram para nós concluirmos essa segunda destaque, lá em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Olha só. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo espírito. Não importa se você é judeu, se você é grego. Não importa se você era espírita, se você é católico, se você é muçulmano, se você é budista, não importa. Quando a palavra de Deus diz que Deus mandou seu Filho para que todo nele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna, mandou para todo mundo, quer sejam judeus, quer sejam gregos. Está escrito isso aqui, ó. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, todos nós aqui. Quem estiver aqui, quem entrar pelaquela porta ali, formando um corpo, nós somos um corpo. Por isso que nós estamos congregando aqui. A igreja somos nós, isso é um templo, hein? Chão, teto, cadeira, isso é templo. Nós que somos a igreja, vocês sabem disso. Quer ser judeu ou grego, quer ser quem for, de nacionalidade que for, de naturalidade que for, de municipalidade que for, não importa. Quer sejam servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. No fundo é o que importa, porque aí existe uma sequência. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, teve a questão do pecado. Depois Deus que mandou o teu Filho para que todo nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele andou aqui no seu ministério a partir dos 30 anos, né? Fez a sua obra, curou, salvou, libertou, curou muitas pessoas e foi embora. Mas deixou o Espírito Santo de Deus. E todos nós temos bebido do Espírito Santo de Deus. Essa que é a questão. Irmãos, quero concluir com vocês e dar uma fechada da seguinte maneira. O poder de Deus opera através da fé, e o resultado obtido é o maior de todas as obras. Tudo isso que eu falei aqui, tudo que foi colocado aqui, todas as palavras que foram mencionadas, nada disso teriam efeito se você não tiver fé, meu irmão. Em Hebreus 1 lá explica sobre isso. É uma palavra lá em Hebreus explica sobre isso. Mas ter fé daquilo que você não vê, se você não fizer dessa maneira, não é fé. Se você tem o dinheiro para dar a entrada num carro, se você tem dinheiro para pagar a prestação do carro, você vai orar para comprar um carro? Não. Pastor, calma, eu estou calmo. Tem um dinheiro aqui, quanto é que você quer comprar o carro? 10 mil, está aqui a entrada. A prestação é R$1.000, está aqui, eu tenho todo mês, eu vou dar 24 vezes. Vou orar para isso? Não, você não vai orar. Você vai orar para que o carro venha sem defeito, você vai orar para que tudo saia, não tenha problema na legalização, que o carro venha sem defeito, recal lá da fábrica. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que orar para aquilo que nós não temos condições de fazer.
Eu não tenho dinheiro para ter um carro, eu não tenho dinheiro para pagar a prestação do carro, mas eu preciso de um carro. Então eu vou orar a Deus para que Ele me dê esse carro. E aí você vai ter que ter fé. Porque você não tem dinheiro da entrada, você não tem dinheiro para pagar a prestação, você não tem nada. E da onde que vai sair o dinheiro? Não cai do céu, não. Não cai do céu, não. Deus do céu manda as condições, abre portas para que o dinheiro entre, para que o dinheiro da entrada entre. Mas se você tiver fé, meu irmão, você não pode ir atrás daqueles azougues que tem no teu ouvido, que de vez em quando, meu irmão, você também, né? Você não tem condições, você acha que vai cair do céu? Não, o carro vai sair da fábrica, não vai cair do céu, não. Mas é lá do céu que vai vir a provisão. É isso que acontece. Tudo que eu falei aqui, vou resumir só numa palavra. 2 letrinhas. Uma vogal, uma consoante, um acentozinho. Fé. O poder de Deus existe. Ele está aí. O apóstolo Paulo falou, eu falei, todo mundo fala. Mas, se sair daqui, daquela porta, tem razão. Pode acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, se sair dali, tomei posse nessa palavra, vai acontecer. Acontece. Por que acontece? Primeiro porque eu estou falando, porque já passou por mim, já passou por muitas de vocês. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu às vezes fico assim meio boquiaberto, nem deveria mais, depois de tantos anos de evangelho, né? Já não devia mais me surpreender com Deus, mas eu me surpreendo. Eu me surpreendo porque às vezes acontecem certas coisas assim, e tem assim, a direção do Espírito Santo é coisa tão incrível, porque às vezes a gente acorda, né? Ora, aí programa o dia. O grupo do louvor pode vir, por favor. A gente programa, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí ora, né? Coloca lá as suas necessidades, se arruma, vai para a rua. Aí de repente, aí você começa. Quando você ora, você fala, Espírito Santo, dirige a minha vida. Aí ele ouviu, ele vai dirigir. Aí você não vai no lugar que você programou de ir. Aí você fala, poxa vida. Ou então você vai e não dá certo. Aí você fala, poxa vida, mas eu orei. Mas o Espírito Santo falou, dirige. E aí o que acontece? Quando você vai para um outro lugar que você não estava pensando, resolveu o problema que você resolveu um anterior e o outro. Resolveu os dois precisando. Matou 2 coelhos com um tiro só. O que é isso? Isso é o poder de Deus. O poder de Deus está em todos os dias na sua vida. Às vezes, irmão, tem dias, não fica atribulado, que nada dá certo. Não dá certo, glória a Deus por isso, porque se desse certo ia dar errado. Deu para entender? Se desse certo ia dar ruim, se desse certo ia dar errado. Então às vezes, glória a Deus porque não deu certo, porque lá na frente a conta ia chegar. E tem coisas também que acontecem que você não tem explicação. Descansa, uma hora Ele vai dizer por quê. Então, meu irmão, confie. Deus é suficientemente poderoso para fazer muito mais do que pensamos. Então nessa noite, nessa manhã, vocês tomem posse do que foi falado. Não porque fui eu que falei, é porque o Espírito Santo de Deus que está dirigindo a palavra para vocês. Amém, igreja? Nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus e nós vamos estar encerrando esta ministração, mas eu creio que hoje Deus, para a glória do seu nome, Ele está aqui nessa manhã falando algo que quando vocês chegarem em casa, parem para pensar no que o Espírito Santo falou à igreja. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor Jesus.